A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Continuação do capítulo 7, do versículo 11 a 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia, de fato, espalhou-se pela Judeia inteira e por toda aquela redondeza. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Estamos refletindo esse capítulo 7 de São Lucas e ontem nós meditamos sobre a cura do servo do centurião romano, um oficial do exército romano pagão. E Jesus admirou-se da fé do centurião, que nem se dignou vir até Jesus, mandou uma embaixada, e pediu para que curasse o empregado dele. E já estava à morte. E Jesus se admirou porque ele disse assim: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas diz uma palavra e meu servo ficará curado. Aliás, essa palavra do centurião nós usamos na hora da comunhão eucarística, quando o padre diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós que vamos comungar e também aqueles que fazem a sua comunhão espiritual, eles dizem: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e meu servo ficará curado. Pois bem, isso aqui é uma frase de um pagão que foi trazido para a Eucaristia, para a comunhão eucarística, pela liturgia da igreja. Portanto, faz a gente pensar, não é? Como é importante a fé, a crença, a conversão, não é isso? Aí agora Jesus está andando, ali pela Galiléia, e ele vai encontrar uma situação agora mais diferente, uma situação dramática. Mas ele preparou, foi preparando. Aliás, a gente pode ver que a finalidade que Jesus veio aqui ao mundo é ressurreição, é fazer com que nós vivamos eternamente, mas ele não chegou assim logo dizendo: olha, cadê os defuntos? Vamos. Não, Jesus foi preparando, chamando, visitando, caminhando, curando, despertando as pessoas, cada um também demonstrando a sua fé, até a gente chegar ao que chegamos hoje. Nossa fé, ela é toda na ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Então, aqui diz São Gregório de Nissa, quando escreveu, ele disse assim: o Salvador nos dá a prova da ressurreição, menos por palavras e mais por obras. A prova de Jesus sobre a ressurreição não é tanto porque ele ensinou sobre a ressurreição, é porque ele mostrou
Ele começa por operar milagres menores, que foi o caso de ontem, para acostumar a nossa fé aos maiores. Empregou o poder da ressurreição primeiro para curar a doença insanável do escravo do centurião. Todo mundo está se lembrando de ontem, né? Do evangelho de ontem. Pois bem, depois disso, com um poder mais alto, introduziu dos homens a fé na ressurreição ao ressuscitar o filho da viúva, que já era levado ao túmulo, e por isso segue quando chegou perto da porta da cidade, eis que era levado um defunto a sepultar, filho único de uma mulher. Quanto ao escravo do centurião, diria um detrator que não estava para morrer, para calar a língua temerária. O evangelista diz que Cristo dá no meio do caminho com o filho único da viúva já morto, pois segue. E era uma viúva, e ia com muita gente da cidade. Com poucas palavras, expõe o volume da desdita. A mãe era viúva e não tinha mais esperança de gerar. Não tinha quem mais dirigisse o olhar de ternura no lugar do filho morto. Amamentará apenas a ele, fora ele o único motivo de alegria na casa, fora ele sozinho o tesouro e a doçura da mãe. Isso aqui são palavras de São Gregório de Nissa, um padre do início do cristianismo. Mas nós podemos voltar agora para cá, para o evangelho. Jesus se aproximou. É bom a gente entender os gestos de Jesus. Primeiro, ele se aproximou. Segundo, ele tocou no caixão, não é? Tocou o caixão. Depois, os que estavam carregando o defunto naquela época, a gente teve muito isso aqui no Nordeste, ainda tem, numa rede, né? Uma vara nos dois ponhos da rede e o defunto na rede, porque não tinha condição nem de comprar um caixão. Então, enterrava no chão mesmo, puro, o corpo do defunto. Então, naquele tempo era uma coisa mais ou menos assim, carregava no ombro, né? Eles pararam e Jesus disse assim: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Essa ordem de Jesus indica ressurreição, levantar-se, né? E justamente o que estava morto sentou-se e começou a falar. São dois gestos importantes: sentar para ensinar, né? O mestre ensina sentado, e começou a falar. Por quê? Porque Deus quer que a gente fale das coisas divinas aos outros. Estamos no mês da Bíblia e o destaque é justamente esse: a gente começar a comentar. E este ano o livro que foi escolhido foi o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, que também tem um capítulo importantíssimo mostrando que os ossos ressequidos vão se levantar dos túmulos, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Olha que coisa interessante. E aqui todos que estavam no enterro, eles glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. Aqui lembra um pouco a primeira criação, e tudo que Deus fez era muito bom. Assim era que escrevia o autor do livro do Gênesis. Jesus está numa nova criação, então o profeta faz reviver tudo, porque Deus está visitando o nosso povo. Deus está olhando para a situação do país, da nossa gente. Deus está tendo compaixão. Agora, se os homens não estão tendo misericórdia uns para com os outros, isso aí é uma questão pagã. Isso é uma questão de quem é materialista, de quem não crê em Deus, de quem está morto e quer que todos morram. Então, meus irmãos, aqui tem uma lição muito viva, de muita esperança. Nós não podemos desanimar, porque a
até mesmo no enterro nós podemos ressuscitar. Essa é a mensagem que o Evangelho passa. Rezemos dizendo: ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 7, do versículo 11 a 17. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.